você que acompanha a programação da Rádio Band News FM. Tivemos no final da manhã de hoje, início de tarde, o desabamento de parte do estádio do Corinthians, conhecido como Itaquerão, na zona leste da cidade de São Paulo. E por isso, nesse comecinho agora de tarde, ao meu lado aqui, Nelly Pereira, a gente vai seguir atualizando as informações a respeito desse acidente, que deixou 3 mortos, e foi um acidente que aconteceu quando estava sendo colocado o último módulo da cobertura do estádio. Boa tarde, Nelly. Boa tarde, Cássio. Boa tarde aos ouvintes. Agora, essa estrutura está sendo avaliada por engenheiros. As causas desse acidente estão sendo apuradas. Por enquanto, a informação confirmada é que 3 pessoas morreram, 3 operários. O Corpo de Bombeiros diz, neste momento, não acreditar que haja mais vítimas do desabamento nas obras do estádio do Itaquerão, na zona leste da capital paulista. A FIFA diz que não vai se pronunciar sobre o acidente no palco da Copa do Mundo, porque a obra é de responsabilidade da Odebrecht. A construtora diz que vai se manifestar em breve e por meio de nota. Nos outros destaques do dia, as novidades do Mensalão com Lucas Scherer, direto de Brasília. O Supremo Tribunal Federal começa a julgar hoje a restituição das perdas da poupança com os planos econômicos das décadas de 80 e 90. Representantes do governo visitaram os ministros da Corte para tentar convencê-los do impacto negativo da aprovação para a economia. Hoje existem cerca de 400 mil ações de pedido de ressarcimento na Justiça. O Banco Central aponta que o impacto dos bancos seria de aproximadamente 149 bilhões de reais. A presidente Dilma Rousseff comemora o resultado do leilão de um trecho da BR-163 em Mato Grosso, vencido pela Odebrecht. Em Santa Catarina, ela ressaltou que as licitações de rodovias têm impacto em todo o Brasil. A gente pensa que a rodovia 163 lá no Mato Grosso não interfere aqui em Santa Catarina, interfere sim. Porque uma parte expressiva dos grãos, ele converge aqui para onde tem posto no Brasil e é por aí que vai escoar. Adoção irregular de crianças é investigada na Bahia. Os detalhes com Vitor Vilar. O presidente da CPI do tráfico de pessoas da Câmara dos Deputados, Arnaldo Jordi, afirma que há irregularidades nos processos de adoção de crianças na região de Monte Santo, no sertão baiano, após ouvir mais uma testemunha sobre o caso. O deputado aponta contradições no depoimento de Célia Maria de Oliveira Santos, que foi escrivã judiciária da comarca de Monte Santo, e afirma que não há dúvida sobre a participação de Carmen Topschel, mulher apontada como suposta intermediadora nos processos de adoção. Depois de 2 meses, o meia Ronaldinho Gaúcho volta a treinar com os companheiros do Atlético Mineiro. O jogador se recupera de uma lesão na coxa esquerda. Agora 2h08 pelo horário de verão. Daqui a pouquinho mais informações a respeito do desabamento que destruiu parcialmente na tarde de hoje o estádio do Corinthians, na zona leste da cidade, que está sendo construído justamente para o primeiro jogo da Copa do Mundo aqui no Brasil. Oferecimento Midea, líder mundial em eletrodomésticos. Viva mais cada momento. Kitan, a gente faz um mundo para você voar sempre com a gente. Tarde com chuva entre o Espírito Santo, norte de Minas e a Bahia, o que significa que a chuva deixa o Rio de Janeiro tempo aberto já, se bem que não dá para descartar totalmente a possibilidade de alguma chuva no sudeste, mesmo em São Paulo. Então, São Paulo, Rio e Minas, uma condição de pancadas de chuva, mas é mais cara de primavera, porque o pessoal também poucos por isso pode favorecer a formação de algumas nuvens, mas uma cara bem diferente em relação aos últimos dias. Tempo bem mais aberto. São Paulo com máxima de 27, Rio com 29, Belo Horizonte ainda com uma temperatura mais amena, o céu está bastante carregado no norte mineiro. Brasília com 28 graus, uma cara de primavera, só aumento de nuvens, pancadas de chuva. Na Bahia, que deve chover forte hoje, principalmente no interior, mas Salvador com tempo mais instável, a máxima é entre 28 e 29. Fortaleza também com uma condição de chuva hoje, de forma isolada e passageira, mas não dá para descartar, máxima prevista de 31 graus. E no sul do país? Bom, tem uma frente fria se aproximando hoje do Rio Grande do Sul, então não dá para descartar a chance de chuva para Porto Alegre, mas até essa frente fria chegar, muito calor, a máxima hoje é de 34 graus. E a temperatura volta a subir também em Curitiba, com máxima hoje de 27, possibilidade de chuva bem isolada e passageira. Laura Ferreira do Somar, meteorologia, para a Rádio Band News FM. Agora 2h09 pelo horário de verão, a gente volta a falar do desabamento que aconteceu no final da manhã de hoje, início da tarde, no estádio do Corinthians, na zona leste de São Paulo. Arena Corinthians, que está sendo construída. Acidente que aconteceu quando estava sendo colocado o último módulo da cobertura do estádio, o 38º módulo. E a gente conversa agora ao vivo
vivo aqui na Band News FM com o Moacir Duarte, especialista em análise de risco da COP da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Como vai, Moacir? Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, a gente já poderia falar em algo que pode estar relacionado às causas desse acidente. A gente sabe que é um momento ainda muito inicial, as causas estão sendo apuradas, mas a gente já poderia saber o que poderia estar envolvido no acontecimento desse acidente hoje? Essa concentração de carga muito pesada, por esses guindastes, como estrutura abrupta, como é o caso lá do Corinthians, em geral, você tem movimento de alguns cabos de equilíbrio, ou cabos de tensão que levanta a carga, ou eu vi uma fotografia da operação do guindaste e um contrapeso, o segundo contrapeso mais atrás, do guindaste, quando ele levanta a carga, ele muda a posição daquelas hastes, das lanças, como a gente chama, né, justamente para a relação entre a inclinação da lança e o contrapeso que fica atrás, possibilitar a elevação da carga, muito variável de acordo com a carga. Naquela posição de elevação, ele está usando sobre uma foto dois contrapesos, um fixo próximo à estrutura até o ultrapassamento do homem de guindaste e o outro contrapeso mais atrás do pendente por caminho de cabo. Se o contrapeso não ficar apoiado, durante a elevação da carga, aproveitando a lança do contrapeso que está apoiado, gera instabilidade dinâmica, que de maneira parece que foi uma alteração de guindagem, mas já tinha feito essa alteração outras vezes durante a elevação de carga. Essa coisa alta foi diferente, me chamando a imagem da alteração. Essa questão do contrapeso, que seria suficiente para durante a elevação, tem que ter um movimento lateral. Essa estrutura está colocada na posição do contrapeso atrás da lança e gera instabilidade dinâmica. Devia estar operando perto do limite de carga, bem, ele acabou formando a estrutura e danificando o estágio. E qual dá para a gente avaliar, não sei se o senhor tem essa informação, o arquiteto que está falando aqui, de quanto pesa uma alça dessa, um braço desse de um guindaste para suportar um peso, como é uma cobertura no estádio, por exemplo? A perda da resistência do guindaste é uma perda de equilíbrio e esforço sobre a estrutura. Aquele guindaste parece um guindaste de algumas dezenas de toneladas. Então, a questão não é muito a resistência da estrutura, mas a posição da estrutura, como eu te falei antes, entrando na posição, a resistência do guindaste varia. A gente tem bastante clara pela nossa experiência diária. Você vai tentar levantar uma mala com uma mão esticada, tirando o suficiente que você faz, você tentar o braço, mostrando de Deus, você faz menos esforço. O guindaste varia também a posição das lanças e dos contrapesos, de acordo com a carga que ele está transportando. Então, que está realizando no caso. E esse caso, o multi-aquilíbrio está operando muito perto da resistência do guindaste, do limite de carga do guindaste, para aquela posição de operação. A gente está conversando aqui na Band News FM com o Moacir Duarte, especialista em análise de riscos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da COP da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Chamou a atenção para alguns pontos importantes, né? Inclusive para o fato de não ser a primeira vez que uma operação como essa estava sendo realizada. Esse já era o último módulo, o módulo de número 38. Antes dele, outros 37 foram colocados sem que houvesse nenhum tipo de acidente, nenhum tipo de problema. O que pode sinalizar se ter havido algum tipo de erro no manejo dessa operação, na condução dessa operação. A partir de agora, o que fica na avaliação do senhor para o futuro com essa experiência, já que essa obra deve prosseguir? Eu acho que agora eles devem fazer primeiro a investigação de causas, né? Parece uma foto desmoronada, com as estruturas de lança da maneira como elas estão torcidas. Eu já vi colapsos de carga em guindastes de portos. A maneira como a lança parece torcida, parece mesmo que ela passou do limite de carga por uma questão dinâmica. A primeira coisa vai ser avaliar que a operação como estava sendo realizada. A gente passa um pente fino nas sequências de tarefas que deveriam ter sido executadas previamente ao lançamento. Depois recuperar a estrutura simplesmente modificando a parte do modo que ia ser colocado, que afetou a estrutura anteriormente. E acima de tudo, lamentar a morte das pessoas.
Federal do Rio de Janeiro.